Tudo indica que o mormo tenha chegado ao Brasil no início do século XIX, com a importação de cavalos de Portugal. Nesse período foram registrados os primeiros casos na ilha de Marajó, no Pará. Na década de 30, a doença ficou restrita ao nordeste do país, especialmente na zona da Mata Pernambucana. Em 1968, o mormo chegou a ser considerado erradicado do país. No entanto, estudos sorológicos em 1999 e 2000 voltaram a encontrar focos da doença em alguns estados do Nordeste. Atualmente, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 21 estados brasileiros são considerados positivos. Se tu tem um caso confirmado num estado, tu já considera que aquele estado tem incidência da doença, né? Até que se entenda que ela está controlada. Onde não foram mais registrados casos, né? Não teve mais nenhum animal positivo, existe um controle no trânsito desses animais. Burkholderia malei. Essa é a bactéria causadora do mormo. A transmissão acontece através das secreções como urina, fezes, saliva e corrimento nasal. Alguns sintomas como lesões de pele e problemas respiratórios são característicos da doença. Ele tem sinais de pneumonia, dificuldade respiratória. Quando o veterinário for avaliar ele vai ter alteração no som pulmonar, ele pode demonstrar episódios de febre. Então é um quadro clássico de pneumonia que ele vai mostrar. Esse cavalo, em regiões com mormo, é um candidato a diagnóstico. Esse cavalo, em regiões onde tem grande entrada e saída de outros cavalos de outros estados, também é um forte candidato a se fazer um diagnóstico. Esse exame a gente faz no sangue do cavalo, ele deve ser coletado por um médico veterinário credenciado pelo Ministério e deve ser enviado para um dos laboratórios nacionais credenciados também pelo Ministério para fazer esse exame, que é um teste que a gente chama de fixação de complemento, que ele é hoje o teste mais específico para isso. No caso do exame dar positivo ou inconclusivo, será necessária uma contraprova. Que essa sim é feita diretamente com o animal. Então a gente faz uma injeção na pálpebra inferior do cavalo de uma proteína purificada chamada maleína, que é o antígeno dessa doença, na verdade. Se o animal fizer uma resposta, ou seja, ele vai ter um edema ou um nódulo na pálpebra no local da injeção, ele é considerado definitivamente positivo. O prazo legislativo para o exame negativo de mormo é de 60 dias, seja a área endêmica ou não. O Rio Grande do Sul hoje é um território livre do mormo e exige para que de todos os estados brasileiros, para que algum trânsito para dentro do nosso estado tenha um atestado negativo. Isso também vai valer para a Expo Inter, que é muito importante. Nós temos uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, e inclusive os animais do Rio Grande do Sul também terão que ter o exame negativo, mesmo que não tenham ido a áreas de foco notificado. Nós temos que valorizar esse processo de controle que nós estamos exercendo. As pessoas têm que entender que os exames são necessários, principalmente para esse nosso controle de trânsito. Por ser uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida tanto para o animal quanto o humano, tem notificação obrigatória à defesa sanitária. O animal positivo deve ser sacrificado e cremado, a área desinfectada e os animais suspeitos isolados e testados. A ABCC hoje tem uma preocupação, um envolvimento com questões desse gênero? A associação tem uma cadeira na Câmara Setorial de Equidicultura. Nós temos reuniões trimestrais e temos um contato direto em relação a alguns problemas pontuais da nossa cadeia. O mormo é um assunto frequente, nós temos um controle muito grande sobre isso e uma preocupação também. Através dessa Câmara Setorial de Equidicultura e todas as associações e entidades envolvidas com a espécie do Brasil, nós estamos promovendo um trabalho científico a nível mundial. Os nossos reagentes evoluíram muito de um ano para cá, o Brasil vem trabalhando forte nisso e a questão da vacina é uma questão de tempo. A partir desse trabalho que nós vamos ajudar a encampar, a BCC vai aportar financeiramente esse trabalho, porque tem interesse direto para principalmente salvaguardar o seu criador e o seu usuário. Mas enquanto a vacina não existe, a ABCC chama a atenção para um aspecto que as pessoas nem sempre se dão conta. São os parques de exposições, os locais de concentração de animal,
onde são feiras feitas pelas secretarias de agricultura do Estado, existe todo um controle de entrada. Nós temos que também cuidar do nosso rebanho para saber onde eles estão sendo realocados, em que condições isso está sendo feito, para que a gente também possa ter uma tranquilidade em relação a não basta só fazer o exame, a gente precisa ter um controle de tudo que está sendo feito em volta quando esses animais se deslocarem. A questão é que essa doença grave, como nós vimos há pouco, voltou a preocupar as autoridades sanitárias. Foram identificados focos da doença em 2 estados, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Neste momento, nós vamos conversar via Skype com o gerente estadual da Defesa Sanitária Animal, o Marcos Vinícius de Oliveira Neves, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. E eu gostaria de saber do senhor se foi identificado algum outro caso, além de São Cristóvão. Sim, Valéria. Como você falou, o primeiro caso foi diagnosticado no mês de abril em São Cristóvão do Sul. O segundo caso também em São Cristóvão do Sul. E agora, em maio, o terceiro caso em Rodeio, município de Rodeio, em Santa Catarina. Isso, de alguma forma, está gerando temor entre os criadores, na sua opinião? Sim, os criadores eles estão preocupados com a presença da doença, com a ocorrência da doença, mas a gente também vê um grande apoio às ações da SIDASC, no cumprimento às exigências que a SIDASC vem fazendo em relação à apresentação de exames, a participação de animais somente com guia de trânsito animal e exames de morro. É importante que se diga que não é uma doença que está em uma condição de epidemia ou de pandemia. É uma doença, é uma zoonose, demanda algum certo controle, cuidado. O alerta foi realmente passado a todas as associações e toda a cadeia da equinocultura brasileira, mas ela está sob controle nesse momento. As pessoas fiquem tranquilas que não existe um problema maior que não esteja sobre o âmbito e sobre o foco do Ministério da Agricultura, que é a entidade que controla toda a parte sanitária e zootécnica do nosso país. Como existem muitas dúvidas a respeito desse assunto, muitos telespectadores nos enviaram questionamentos que a gente vai tentar dividir agora com o Rodrigo. Um deles vem de Rondonópolis. A Shelma, ela diz que está muito preocupada porque foi detectado um caso de mormo com um burro na cidade e ela tem medo pelos filhos. Existe esse risco real? As possibilidades são remotas. Não existe nenhuma notificação de caso de mormo em humanos. Ela pode ficar tranquila que as probabilidades de um ser humano contrair o mormo são muito pequenas. Bom, o William Soares, ele é de Santa Catarina e ele diz que está todo o pessoal em alerta. Muitas cavalgadas e rodeios foram cancelados. Esse cancelamento é em função das pessoas, talvez muitas delas não estarem preparadas com o exame de mormo a contento. Com toda certeza, é uma questão de segurança, é natural que isso aconteça quando esses casos são notificados. O pânico às vezes existe, mas ele não é relevante porque as autoridades já estão cientes, o foco já está controlado. Bom, o Douglas Durgante, ele quer saber se o animal consegue transmitir o vírus antes mesmo de manifestar qualquer sintoma. Podem sim disseminar a doença. O prazo normalmente para aparecimento dos primeiros sintomas, se for um caso aparente, são de 7 dias. Então, nesse meio tempo, o animal pode, sim, transmitir a doença. Mas eu acredito que se o foco for rapidamente identificado, a região já é isolada e é muito difícil que essas coisas proliferem. É claro que não deu para a gente responder a todas as perguntas enviadas, mas eu acredito que boa parte das dúvidas foram esclarecidas.